Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos acompanhar um novo conteúdo na nossa aula de hoje. Então, acompanha comigo o tema. Aí está, na aula de número 11, nós iremos falar sobre a multiplicação de matrizes, tá? O detalhamento são os conceitos e aplicações de multiplicação entre matrizes e entre matriz e um número, tá bom? Então, nós já estudamos o conceito das matrizes, né? Já vimos o que significa uma matriz, como identificar uma matriz, como identificar os termos, né? Ali dentro da matriz, identificar a posição de cada termo e tal. Vimos também a operação de adição e subtração entre duas matrizes, tá bom? E hoje nós iremos falar sobre a multiplicação de matrizes, tá? A multiplicação de matrizes, ela ocorre de duas maneiras. Nós podemos fazer a multiplicação entre duas matrizes, tá? Ou podemos fazer a multiplicação de uma matriz com um número, tá? E aí, esse número pode ser um número real, tá? Um número natural, um número inteiro, enfim. O fato é que nós podemos multiplicar esse número com uma matriz, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar fazendo a multiplicação de um número com uma matriz. E depois a gente verifica a condição de existência entre a multiplicação de duas matrizes, tá? A condição de existência nada mais é do que a verificação se é possível ou não realizar a multiplicação entre duas matrizes, tá? Porque antes da gente sair multiplicando ali as duas matrizes, a gente precisa fazer essa verificação. A gente analisa e vê se a multiplicação sequer é possível, tá? Em sendo possível, a gente realiza a operação, ok? Então vamos lá para a nossa primeira cartela, para a gente falar sobre a multiplicação de um número por uma matriz. É bem tranquila essa parte, tá? Multiplicação de um número com uma matriz, muito tranquilo, vocês vão compreender facilmente. A única coisa que a gente precisa ter é o cuidado com o sinal, tá? O velho jogo de sinal. Então, a multiplicação de uma matriz por um número real, né? Funciona da seguinte forma, considerando uma matriz qualquer, C, né? De ordem M por N, e um número real, também qualquer, vamos chamar esse número de P, multiplicando cada elemento que compõe a matriz pelo número real P, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou pegar esse número, que é o número real, um número positivo, negativo, uma fração, enfim, um número real, e vou multiplicar com a minha matriz, tá? Nesse caso aqui, a matriz C, ok? Então, eu vou pegar, vamos supor aqui, eu tenho o número 5 e vou multiplicar com essa matriz aqui, a matriz quadrada de ordem 2, por exemplo. Menos 1, 4, 3 e 7. Só um exemplo, tá? Veja, eu tenho um número natural aqui, nesse caso 5, tá? E eu tenho uma matriz. É justamente isso que ele está falando. Ó. Eu vou pegar esse número, que eu represento com P, e vou multiplicar com C. Então, eu tenho aqui 5, que vai multiplicar todos os termos dentro dessa matriz. Tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa multiplicação. Então, basicamente, essa é a ideia que ele está colocando aí para nós. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Dada a matriz C, aqui está a matriz quadrada, de ordem 2, e o número real P igual a 3. O produto P vezes C será. Vamos lá fazer essa multiplicação, então? Como é que a gente vai resolver essa operação? Veja, ele quer que a gente multiplique P vezes C, né? Mas quem é P? P é esse número aqui, 3. Então vai ficar 3 vezes C. C é o valor da minha matriz. Quanto vale a minha matriz?
3, 2, 1 e menos 5. Aí está o produto. Agora, nós vamos multiplicar esse número que está fora da matriz com todos os elementos que estão dentro dessa matriz. Ok? Apenas isso. Então, olha como é que vai ficar. Ó. Vamos lá. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 1 é igual a 3. Agora, 3 vezes 2 é igual a 6. E 3 vezes menos 5, que vai dar menos 15. Tudo bem? Subir um pouquinho aqui para não atrapalhar a transmissão de libras, tá? Nós temos aqui a matriz resultante. Veja, multipliquei o número que estava fora da matriz com todos os termos de dentro dessa matriz, tá? Então, isso é multiplicação de um número por uma matriz. Você pega o número que está fora da matriz e multiplica com todos os termos que estiver dentro dessa matriz. Pode ser uma matriz de qualquer ordem, tá, gente? Nós pegamos aqui uma matriz de ordem 2, mas se fosse aqui uma matriz de ordem 3, ou se ainda fosse uma matriz do tipo 2 por 3, ou 3 por 1, 1 por 2, não importa, tá? Nesse caso aqui, não precisa ser necessariamente uma matriz quadrada, tá? Eu posso multiplicar o número com qualquer tipo de matriz, beleza? Tranquilo até aí? Então vamos para o nosso exemplo de número 2 agora. Nós já temos aí o básico, né? Agora a gente vai resolver alguns exemplos, algumas matrizes aqui, tá? Do jeito que aparece nos exercícios, tá? Então veja, dadas as matrizes, então ele deu aqui para nós 3 matrizes. De novo, são matrizes quadradas aqui coincidentemente, tá? Mas poderia ser um outro tipo de matriz. Nesse caso aqui, né, ele colocou as matrizes quadradas, porque como nós teremos que fazer uma soma e subtração aqui no final, né? Então, no caso da soma e da subtração, as matrizes precisam ser de mesma ordem, né? Nós vimos isso nas nossas aulas. Na soma e na subtração, as matrizes precisam ser de mesma ordem, tá? Por isso que talvez ele tenha colocado, talvez não, né? Ele colocou as matrizes aí quadradas. Muito bem, então aí estão as 3 matrizes. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente multiplique a matriz A por 3. Olha só, 3 vezes A. Depois ele quer que a gente multiplique a matriz B com o número 2, tá? E no final de tudo isso, nós temos que fazer essa operação aqui, ó. 3 mais, ou melhor, 3A mais 2B menos C, tá? Para a gente não perder aí nenhum passo a passo, eu vou fazer aqui por partes, tá? Então, eu primeiro vou fazer 3 vezes A. Então, vamos montar aqui essa operação. 3 vezes A. Acompanha comigo aqui, depois vocês anotam, tá? 3 vezes A. Mas quem é a matriz A? Ora, a matriz A é essa daqui, né? 5, menos 2, 6, 7, 8, menos 4, menos 3, 5 e 1. Aqui está a matriz A. Tudo bem? Então, eu vou multiplicar a matriz A com o número 3. Deixa eu fazer aqui para o lado, depois a gente soma para baixo. Então, vamos começar. 3 vezes 5 é igual a 15. Depois, 3 vezes menos 2, olha só o jogo de sinal, ó. Vai dar menos 6, tá? Muito cuidado com o joguinho de sinal aí. Agora, 3 vezes 6, que vai dar 18. 3 vezes 6, 18.
Agora vamos para a próxima linha. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes menos 4, 3 vezes 4, 12. Mas aí eu tenho o sinal negativo do 4, né? Então vai ficar menos 12. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos para a última linha agora. Agora eu vou fazer 3 vezes menos 3, que vai dar menos 9. 3 vezes 5, que vai dar 15. E 3 vezes 1, que é igual a 3. Pronto. Aqui está o resultado. Vou até colocar aqui, ó. De 3 vezes A. Tá bom? Aí está o resultado de 3 vezes A. Podemos até colocar aqui também. 3A. Agora vamos fazer esse outro bloco aqui, ó. 2 vezes B. Então vai ficar 2 vezes B. Vamos lá. Quem é a matriz B? Matriz B eu tenho 0, menos 5 e 6. Vou fazer a primeira coluna aqui. 0, menos 5 e 6, primeira coluna. Próxima coluna ali, aqui é menos 6, na verdade, né? 0, menos 5 e menos 6. Próxima coluna, 3, 2 e menos 3. 3, 2 e menos 3. E a última coluna, menos 9, 7 e 1. Menos 9, 7 e 1. Muito bem. Agora vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos, né, com o 3A. Só que agora vamos multiplicar por 2, né? A matriz B por 2. Dois vezes 0 é o próprio 0. 2 vezes 3 é igual a 6. 2 vezes menos 9 vai dar menos 18. Ok? Próxima linha. 2 vezes menos 5 agora. Menos 10. 2 vezes 2, que vai dar 4. E 2 vezes 7 é igual a 14. Finalizamos aí a segunda linha, tá? 2 vezes 0, 0, 6, menos 18. Menos 10, 4 e 14. Última linha, menos 12. 2 vezes 6, menos 12. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E 2 vezes 1, 2. Certo? Finalizamos aí a multiplicação. 2B, 2 vezes B. Muito bem, muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Ó? Ele quer que a gente some, né, esse primeiro bloco aqui, 3A mais 2B, e depois subtraia com a matriz C. É o que nós vamos fazer aqui, tá? Ó, deixa eu colocar aqui em cima, 3A mais 2B menos C. Quem é 3A? 3A é toda essa matriz aqui que nós encontramos, né? Deixa eu separar aqui. Então vai ficar 15, 21 e menos 9. Próxima coluna, menos 6, 24, 15. A outra coluna, 18, menos 12 e 3. Beleza. Esse é o bloco 3A. Agora vamos fazer 2B. 2 vezes B, né? 2 vezes B é esse outro bloco aqui de baixo. Essa outra matriz. Então vai ficar
mais 0, menos 10, menos 12, próxima coluna 6, 4, menos 6, e a última coluna menos 18, 14 e 2, né? Trazer mais para cá agora. Beleza? Tá faltando quem aí? Tá faltando a matriz C, não é? Menos C. Então, a matriz C é essa daqui, ó. Aqui está a matriz C. Então, a primeira coluna vale 4, 2 e 4. Vamos colocar para lá. 4, 2 e 4. A segunda coluna, menos 8, 0 e menos 3. Menos 8, 0 e menos 3. E a terceira coluna, 3, menos 1 e menos 2. 3, menos 1 e menos 2. Aí, 3 menos 1 e menos 2. Muito bem, meus amigos. Aqui está toda a nossa operação. Vejam que é um conteúdo que ele não é difícil da gente fazer, né? Ele só é um pouquinho trabalhoso. Vocês estão vendo, né, que eu estou tendo que mexer aqui o quadro, né, para poder ir arrumando a operação. No caderno de vocês vão ter que arrumar dessa forma também, né? Porque apesar de não ser difícil, mas dá muito trabalho, porque são vários números e tal. Então, o que a gente não pode perder é justamente essa ideia, ó. Eu comecei fazendo 3 vezes A, depois fiz 2 vezes B, menos C. Quem é 3 vezes A? É o número 3 vezes a matriz A. Então, eu multipliquei 3 com todos os elementos da matriz A. Depois, 2B, eu multipliquei o número 2 com todos os elementos da matriz B, tá? Quando eu multipliquei 3 vezes A, eu cheguei nessa matriz aqui, tá? Olha só. Essa matriz, ela é o resultado de 3A, tá? Quando eu multipliquei 2B, eu cheguei nessa outra matriz. Então, essa matriz aqui é o resultado da multiplicação do número 2 com todos os elementos da matriz B, tá? Que resultou essa daqui. E no caso da matriz C, eu apenas repeti lá no final, né? Porque a matriz C ela não foi multiplicada com nenhum número, tá certo? Finalizamos a parte da multiplicação. O que foi que sobrou aqui? Sobrou uma adição e uma subtração, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu vou operar essas duas matrizes aqui, vamos resolver essas duas matrizes, tá? Essa matriz aqui mais essa outra, beleza? O resultado nós vamos subtrair com aquela outra matriz ali, tá? Só para vocês não se perderem aí nas ideias, tá? Do que a gente está fazendo. Bacana? Vamos lá continuar então. Então vou começar fazendo aqui 15 mais 0, ó. Lembre-se que no caso da adição e subtração, as matrizes precisam ser de mesma ordem, tá? Então vejam que todas as matrizes são de ordem 3, então a operação ela é perfeitamente possível. Então 15 mais 0 vai dar 15, aí eu vou pegar menos 6 com esse outro 6 aqui, ó. Menos 6 mais 6 dá 0, tá? Olha só, menos 6 mais 6. O que acontece aqui são números simétricos, né? Ó, números simétricos eu apenas simplifico, eu cancelo e o resultado dá 0, tudo bem? Mesma coisa aqui, 18 menos 18, que vai dar 0 também. Vou fechar aqui a matriz. Vamos para a próxima linha. Agora eu vou pegar 21 com menos 10, que vai dar 11, tá? 21 menos 10, 11. Agora, 24 com 4, que vai dar 28. Próximo, menos 12 mais 14. Eu vou fazer aqui do lado, ó. Menos 12 mais
14. Quanto é que dá isso aí, hein, pessoal? Sinais diferentes, eu subtraio e repito o sinal do maior módulo, maior número. Então, nesse caso aqui, ó, a subtração, a diferença vai dar 2. Como o maior número, nesse caso aí, é o 14, e o sinal dele é positivo, então esse 2, ele vai ser positivo, tá bom? Então, o resultado aqui, 2, tá? Vamos para a última linha agora. Eu tenho menos 9 com menos 12. Olha só, menos 9, menos 12. Como é que a gente resolve isso? Sinais iguais, a gente soma os termos, né? E repete o sinal. Então, no caso aí, o resultado vai dar menos 21. Menos 21, tá? Menos 9, menos 12. Tudo bem? Agora eu vou fazer 15 com menos 16, que vai dar 9, né? E por último, 3 mais 2, que vai dar 5. Professor, o senhor falou 15 menos 16, mas a gente não está fazendo aqui uma operação de adição? A gente não está somando as duas matrizes? Pois é, só que veja que o 6, ele é negativo, né? Então, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma subtração, apesar da gente estar fazendo uma adição, tá? Por causa do sinal ali do negativo do 6. Então vai ficar 15 menos 6, que dá os 9. Ok? Então pronto, finalizamos aí a adição entre as duas matrizes. Vamos agora repetir a nossa matriz aqui, ó, 4, 2 e 4, que é a matriz C. Menos 8, 0 e menos 3. 3, menos 1 e menos 2. Ok? Agora sim a gente vai nos encaminhar para o final. Vamos chegar aqui na matriz resultante finalmente, tá? Vamos lá. Agora eu tenho uma subtração, tá? 15 menos 4, que vai dar 11. 0 menos 8. Só que aqui, ó, tem uma casca de banana. Olha só, eu tenho 0 menos da operação com menos do 8. Veja só. Olha o jogo de sinal aí. Menos vezes menos vai dar mais. Então, na verdade, esse 8 aqui, ó, ele vai ser um 8 positivo. Ok? Então, aqui, ó, é 8 positivo. Cuidado com o joguinho de sinal, tá, pessoal? Próximo. 0 menos 3. Então, aqui vai dar menos 3 mesmo. Próxima linha. 11 menos 2. Aqui é tranquilo, né? 11 menos 2 vai dar os 9 normal. 28 menos 0 é o próprio 28. Agora eu tenho 2 menos menos 1. Olha só. 2 menos menos 1. Mesma situação naquela hora. Vou fazer aqui o jogo de sinal, que vai dar mais, né? E o resultado final vai dar 3 ali. Certo? E a última linha, menos 21 com menos 4, que vai dar menos 25. Menos 25, tá? Opa! Menos 25. Subir um pouquinho aqui. Menos 21, menos 4, menos 25. Agora eu tenho 9 menos menos 3. Fazendo o jogo de sinal, vai dar 12, né? Então aqui, ó, é 12. E o último é 5 menos menos 2, que vai dar 7. Fazendo o jogo de sinal ali, vai ficar 5 mais 2, que vai dar os 7. Então aqui está o resultado da nossa operação, tá? Aqui está a matriz resultante. Se eu não errei nenhum jogo de sinal ali, esse aqui é o resultado, tá bom? Então é dessa maneira que a gente vai multiplicar um número real com uma matriz, tá? Agora vamos para a nossa próxima cartela, que a gente vai falar agora sobre a condição de existência do produto entre matrizes, tá? Agora a multiplicação que a gente vai trabalhar
é a multiplicação entre matrizes, tá bom? Nós acabamos de ver a multiplicação de um número com uma matriz. Agora é a multiplicação entre matrizes. Então, a multiplicação entre matrizes é realizada de acordo com a seguinte condição. Então, existe uma condição. O número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, essa é a condição. O número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Se essa condição não for satisfeita, então não é possível fazer a multiplicação entre as duas matrizes, tá? Então, na multiplicação entre uma matriz A de ordem 2 por 3 por uma matriz B de ordem 3 por 2, observe que a condição, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz, foi válida. Como assim, professor? Veja, eu tenho aqui a matriz, ó, do tipo 2 por 3, 2 por 3, e a outra matriz A aqui, do tipo 2 por 3, e a outra matriz aqui, a matriz B, é do tipo 3 por 2. Tá? Nós aprendemos que o primeiro termo aqui representa o número de linhas, né, da minha matriz, esse outro termo representa o número de colunas. Número de linhas, número de colunas, tá? Então, quando esses valores, né, forem iguais, tá? Então, nesse caso aí, nós temos a condição válida, tá? Número de colunas da primeira matriz, né, deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Veja, esses dois valores aqui, ó, eles são iguais, tá? Ó, 3 aqui, 3 aqui. Então, a multiplicação é possível, ok? O interessante é que a matriz, produto da multiplicação, é de ordem 2 por 2. Isto é, 2 linhas e 2 colunas, possuindo o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Então, isso aqui é uma curiosidade, né? Olha só, vamos aqui ao nosso cenário, só para a gente verificar essa situação, ó. Veja, eu tenho aqui, ó, a matriz A, tá? Vezes a matriz B. Se vocês olharem, a matriz A do tipo... nós temos aqui a matriz do tipo M por N, né? E a matriz B também do tipo N por P, por exemplo. Mas veja que o número de colunas dessa matriz aqui é igual ao número de linhas da matriz B, ó, tá? Olha lá o Nzinho azul com o outro Nzinho azul da matriz B. São iguais os termos. Então, se os termos são iguais, significa que eu consigo fazer a multiplicação entre essas duas matrizes, tá? Na próxima arte, aí nós temos já valores, né? Veja, 2, né, igual a 2, ó. Esses dois aí azuis, né, eles são iguais, ou seja, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, eu consigo realizar essa multiplicação tranquilamente, tá bom? Vamos olhar a nossa cartela para a gente verificar esse exemplo de número 3. Veja, esse termo aqui, ó, número de colunas, é igual ao número de linhas da outra matriz, 3 igual a 3. Poderia fazer essa multiplicação, professor? Poderia. A multiplicação aqui é possível. Olha a letra B. O número de colunas da matriz A é diferente do número de linhas da matriz B. Se é diferente, eu não posso multiplicar essas duas matrizes, tá? E na letra C, finalmente, né, nós temos aqui, ó, número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. 5 igual a 5. Então, essa multiplicação aqui, ela é possível, tá certo? Então é isso, pessoal. Antes de nós fazermos a multiplicação entre duas matrizes, a gente precisa verificar essa condição de existência aqui. Se essa condição for satisfeita, tá?
isso que nós acabamos de falar. Então a gente consegue realizar a multiplicação ali entre as duas matrizes, tá bom? Então essa daí foi a nossa aula e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!